Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E agora, dando continuidade à nossa série de análise de discurso crítica, vamos ver alguns conceitos chaves dessa área para a gente poder prosseguir com o estudo da teoria. Hoje vamos falar aqui sobre conceitos de análise de discurso crítica, prática social, discurso, hegemonia e ideologia. Então, como eu falei na aula passada, prática social é o conceito central da ADC. Norman Fairclough diz que a prática social é o objeto de estudo da ADC, e a gente vai entender um pouco melhor aqui o que vem a ser prática social. Além disso, é claro, o conceito de discurso também é central, porque é a análise de discurso. Então, não vamos analisar prática social, vamos analisar discurso, vamos ver como é que funciona isso. E aí, os conceitos de hegemonia e ideologia estão relacionados com aquela ideia de poder, que eu falei bastante na aula passada. Então, primeiramente, retomando aqui o conceito do que seja a análise de discurso crítica, ela é uma forma de ciência social crítica, ou seja, ela não só estuda os fenômenos sociais de uma forma científica, mas ela também se posiciona em relação a esses mesmos fenômenos sociais. Então, ela tem o objetivo de fornecer base científica para a luta social. Além disso, a ADC é um conjunto de abordagens interdisciplinares, não é uma teoria única, um método único, apesar de toda a parte teórica comum que a gente vai ver aqui nas próximas aulas, mas sim ela é um conjunto de abordagens que levem em conta a linguagem como prática social. Então, são abordagens interdisciplinares, vão ter que aliar análise linguística com outras áreas de estudo social, e tendo em comum essa abordagem da linguagem como uma forma de prática social. Então vamos ver aqui o que seria prática social. A gente precisa entender que existe uma estrutura social, né, que a gente quer entender como ela funciona. Então existe uma estrutura, existem formas particulares como a sociedade funciona, como a sociedade existe num determinado tempo e local. E existem os eventos que a gente vai estudar, né? Então, um evento social seria eu gravar esse vídeo aqui. Um evento social seria eu ir no bar encontrar alguém, né? Um evento social seria um protesto, uma manifestação na rua. Um evento social poderia ser a votação de uma lei. Isso aí são eventos concretos, né? Eventos particulares, né? Que acontecem num determinado momento e local e que são concretos, né? Você pode observar que ele aconteceu, né? Esse evento está acontecendo. Ele é um dado concreto que a gente vai analisar. E daí a prática social seria essa instância intermediária que regula a relação entre a estrutura social, mais fixa, e os eventos, mais dinâmicos, mais particulares. Ou seja, todo evento social, ele funciona segundo uma estrutura social que está definida ali, né? A gente pode dizer que ela deriva de eventos, mas na verdade, quando a gente pensa em estrutura como uma forma mais ou menos fixa, mais ou menos estável das coisas existirem, então o evento ele funciona de acordo com aquelas regras daquela estrutura social. Mas como que isso acontece, né? Como é possível que os eventos se deem segundo essa estrutura social, ou que de forma dialética, né? A estrutura social também é afetada por esses eventos. É aí que mora o conceito de prática social. Então, prática social são maneiras particulares como as coisas acontecem, né? Elas são coerentes com uma determinada estrutura social pré-existente, mas elas têm a capacidade de gerar infinitos eventos, né? Que vão ser mais ou menos constrangidos por essas regras sociais. Daí você já vê que dá para fazer mais ou menos um paralelo entre a ideia de língua, né? Que a língua é um conjunto de regras abstrato que gera textos concretos. Aí eu vou mostrar aqui como que a DC estabelece esse paralelo entre a estrutura social e a estrutura linguística, né? Então a gente pode dizer que de forma análoga que a gente tem um sistema linguístico, que é o conjunto de regras, produzindo textos, que são exemplos concretos, né? Coisas que realmente acontecem quando a gente usa a linguagem, né? Seja falada, seja escrita, seja imagem, vídeo, áudio. E daí, mediante essa relação entre o sistema mais estável e o texto mais particular, existe a chamada ordem do discurso. E daí a gente vai entender os conceitos de discurso
né, contidos na prática social e na ordem do discurso. Então, nós vamos dissecar a prática social, né? O que seria a prática social? Seria maneiras regulares como os eventos funcionam. Então, a gente pode dizer que ela está dividida em 4 momentos, né? Que seriam a linguagem, chamada aqui também de discurso, as relações sociais, atividades materiais e fenômenos mentais. Então, toda prática social vai ter esses 4 componentes. Quando a gente pensa numa aula tradicional, em sala de aula, né, com o professor falando para uma turma, isso é uma prática social. Ela tem maneiras particulares como ela acontece, as formas são recorrentes, né? Você está acostumado a assistir aula dentro daqueles moldes. Isso pertence a uma estrutura social específica, né? Existe um momento histórico, cultural e social onde a aula é feita dessa forma, e existem os eventos que são cada aula em si, né? Quando você vai para uma aula, você sabe que vai acontecer o evento aula e que ele tem certas regras, né? Certos cacoetes assim, que são a prática social. Então, essa aula, ela vai ter atividades materiais, né? Vai ter coisas que você está fazendo com materiais. Vai ter o quadro, o giz ou o canetão, vai ter o data show ou o retroprojetor, né? Como falava na minha época. Vai ter carteiras, vai ter papel, lápis. Para você fazer as atividades típicas de uma aula, você precisa de materiais. Além disso, essa aula vai envolver relações sociais, né? Como que as pessoas se relacionam numa aula, né? Então tem coisas do tipo, você não pode ficar conversando fiado, né? Tem que conversar sobre o tema da aula. Existe uma hierarquia professor-aluno ali. Existe a ideia de que você precisa fazer silêncio, precisa respeitar uns aos outros, esse tipo de coisa. Então são estabelecidas relações sociais. Essas relações são tanto horizontais quanto verticais. E também tem fenômenos mentais típicos, né? O que que você vai pensar durante uma aula, né? O que que você vai sentir? O que que você sente de uma aula? Quais são as crenças que estão envolvidas ali, né? Qual é o tipo de conhecimento envolvido, né? O conhecimento do que é uma aula, por exemplo, a crença de que uma aula serve para aprender, esse tipo de coisa. E existe também discurso, né? Existe um discurso específico de sala de aula. A maneira como o professor fala, né, o tom de voz, o ritmo da voz, o vocabulário, vai ter um vocabulário específico para cada disciplina, vai ter os turnos de fala, né, quando o professor pergunta, o aluno responde, quando o aluno pergunta, o professor responde, não ficar cortando a fala um do outro. Então, existe uma prática social específica envolvida em qualquer tipo de atividade, e essa prática pode ser subdividida nesses 4 momentos. Você consegue perceber aí pelo gráfico que eles estão interpenetrando uns aos outros, né? Esses momentos são indissociáveis, né? Eles se articulam entre si, eles se articulam internamente, ou seja, dentro do discurso vai ter determinados fenômenos mentais, relações sociais, atividades mentais operando, e eles se articulam externamente também, uns com os outros. E a gente vai ver isso mais nas aulas seguintes, as articulações. E daí a gente pode dizer, então, que práticas sociais são formas recorrentes de ser e agir no mundo, e que o discurso é o momento da prática social que envolve o uso da linguagem. Daí a gente vê lá no começo da nossa aula 1 de Introdução à Linguística, a diferença entre linguagem e língua, né? A linguagem é toda e qualquer forma de comunicação. Então a gente está falando aqui de linguagem visual, de linguagem corporal, de linguagem verbal, escrita e falada, vários tipos de linguagem. E existe também a língua, que é um tipo específico de linguagem. Você pode, dentro do escopo do ADC, você pode fazer uma análise mais focada na língua e não nas múltiplas linguagens, né? Mas como é uma abordagem transdisciplinar, a gente também pega contribuições de outras áreas, né, como da semiótica, por exemplo, para a gente conseguir analisar não só a língua, mas também as linguagens, porque discurso, no conceito que a gente está usando aqui, é aquele momento da prática social que está envolvido com o uso de linguagens, aí não importa qual linguagem seja. E aqui vamos fazer uma distinção também entre o discurso com D maiúsculo, que é o momento da prática social, e o discurso com D minúsculo, que é um momento da ordem de discurso.
Voltando aqui nesse gráfico, você vê que a prática social ela tem esse momento que é o discurso, ou seja, é uma coisa mais abstrata que diz respeito a formas particulares de usar a linguagem em contextos situados, né, em contextos históricos e socialmente situados. E a gente também tem a ordem do discurso, que são maneiras particulares de organizar a língua em textos. Então, discursos com D minúsculo seria as formas de usar a linguagem, né? Como, por exemplo, a gente fala no popular, né? Fala em discurso jornalístico, discurso político, discurso feminista. Ah, fulano tem um discurso machista, fulano tem um discurso de esquerda, esse tipo de coisa. Isso é o momento da ordem do discurso, né? Quer dizer, a, a forma como a pessoa fala, né? Então, tem vocabulários específicos, né? Tem certos cacoetes. Isso seria o discurso com D minúsculo. Não interessa muito aqui, nesse primeiro momento, a gente fazer essa distinção entre discurso com D maiúsculo e discurso com D minúsculo. O mais importante é entender o conceito de prática social. Daí a gente vai ver essa articulação entre discursos e discurso nas próximas aulas. Bom, e daí como a gente está falando em poder, né? Falar de ADC é falar em relações de poder, a gente precisa entender aqui um conceito central que é hegemonia. A hegemonia nada mais é que um equilíbrio dinâmico. Não confundir com homeostase, que também é um equilíbrio dinâmico, né? Mas para quem manja de química aí, equilíbrio dinâmico seria aquela situação em que tem várias coisas acontecendo, né? Várias revoluções, vários embates de poder assim acontecendo, só que esse sistema visto de fora, ele é estável. Então, a hegemonia, ela é um tipo de, a gente pode chamar também de senso comum, né? Grosso modo, hegemonia seria mais ou menos o senso comum. Então, o senso comum, ele é uma forma mais ou menos estável e que está em equilíbrio, que vai ditar como as coisas são, como as coisas funcionam, né? E é evidente que o senso comum está mudando o tempo todo, né? Então, ele é uma forma estável que organiza as práticas sociais, mas como ele é um equilíbrio dinâmico, né, ou como alguns chamam de equilíbrio instável, existem as disputas de poder dentro desse pensamento hegemônico que vão gerando transformações ao longo do tempo. A gente pode entender também a hegemonia como poder como consenso. Isso aqui, para mim, é a definição perfeita de hegemonia, né, que é curtinha e explica muito. Hegemonia é aquele poder exercido pelo consenso, ou seja, ele não precisa de uma imposição do poder através da força. São aquelas coisas que todo mundo sabe, né? Hegemonia nada mais é do que o famoso todo mundo sabe que. Então, eu, por exemplo, eu não vou sair na rua de vestido, né? Porque eu sei que não se deve fazer isso. Então, não tem nada que me proíba, ou seja, não é imposto pela força da lei. Mas eu não vou fazer isso porque eu sei que isso não é o certo, não é assim que se faz. Então, a hegemonia é aquilo que todo mundo sabe, e a hegemonia sempre envolve uma relação de dominação, né? Então, por que que eu não posso sair de vestido? Isso tem uma razão, é evidente que isso não é uma coisa natural, que sempre existiu, que sempre foi assim. Isso é uma construção histórica, mas no momento histórico atual eu sei que as coisas são assim. Então, toda forma de hegemonia, ela esconde uma relação de dominação e ela esconde uma historicidade, um caráter histórico e cultural situado. O que esconde o caráter histórico da hegemonia é a ideologia. Vamos ver aqui. Ideologia pode ser definida como um instrumento semiótico de lutas de poder, ou seja, a gente está agora trabalhando com o social e o linguístico ao mesmo tempo, né? Então, ideologias são formas linguísticas, né? Formas de discurso que vão impor esse poder pelo consenso. A gente pode dizer também que ideologia é tornar uma representação particular de mundo como universal, ou seja, uma certa visão particular é vista como universal, e daí tem essa impressão de que as coisas sempre foram assim, que não é possível fazer de outro jeito, que é justo que seja dessa forma, que é correto que seja dessa forma. Ou seja, a ideologia ela tira o caráter histórico das coisas e ela também tira o caráter particular das coisas, né? Então, quando eu falo assim, não pode usar um vestido, então isso é particular
do momento social histórico em que eu vivo, mas que não é universal. Não são todas as sociedades que entendem dessa forma. Só que a ideologia vai chegar lá e, através do discurso, vai conseguir mostrar que esse fato, na verdade, é um fato universal que é muito difícil de ser negado. E daí, isso que é o mais interessante é que o discurso, a linguagem, tem significados potencialmente ideológicos. A gente viu lá na aula anterior que o significado ele é motivado ideologicamente. Isso quer dizer que tudo na língua ela tem significados potenciais, né? E ela pode, uma estrutura linguística, uma estrutura recorrente, né, como determinado vocabulário, como exemplo que eu dei do vocabulário lá de falar comida vegana, comida saudável, ou de falar de empoderamento, né, vocabulários, entre outras formas linguísticas, como voz verbal, a gente vai ver mais para o final do curso esses exemplos, mas toda forma linguística ela pode ser usada de forma ideológica, ou seja, ela pode ser manipulada de uma forma que favoreça uma relação de dominação, uma relação de poder. Daí a gente pode dizer que o discurso cria e mantém relações de dominação. Isso é outra coisa que a gente viu por alto na aula anterior, que, na verdade, a forma de organização da estrutura social, ela passa pela língua, sempre passa pela língua. Então, é através do discurso que se cria e que se mantém relações de dominação. Ora, se a relação de dominação vai impor uma determinada visão de mundo a todas as pessoas, então é preciso discursos que sejam capazes de convencer as pessoas disso. Uma prova disso também é como a gente vê hoje as redes sociais, que a pessoa vai receber um determinado tipo de discurso, com D minúsculo nas suas redes, né, dentro da sua bolha, e a pessoa vai ter uma visão de mundo que é coerente com aqueles discursos, mas que é uma coisa totalmente bizarra para quem é de fora, porque tem uma ideologia, uma visão de mundo que está sendo reproduzida através daqueles discursos que a pessoa consome nas redes sociais. E daí essa ideologia que ela acredita como o universal e a única possível, na verdade, é diferente da que o outro conhece. E daí, lógico, né? Estou falando que existe bolhas, mas a gente vive na mesma sociedade, né? O brasileiro está vivendo no mesmo Brasil. Então a gente pode estar dentro das bolhas, mas a gente conhece a hegemonia mais geral, né? A estrutura social, a maneira como as coisas funcionam e os pensamentos típicos, né? A gente conhece, é igual para todo mundo. E daí, se o discurso cria e mantém relações de dominação, então também é o discurso que quebra essas relações de dominação. Então, discursos contra-hegemônicos, né, discursos que questionam o senso comum, que desconstroem esse caráter construído do senso comum, desnaturalizam o que é natural. Então, o discurso contra-hegemônico nada mais é do que desnaturalizar o que é natural. E é para isso que a gente está aqui, né? O análise de discurso crítica vai pegar aquilo que é dado como natural, como óbvio, como justo, verdadeiro, e a única maneira possível de fazer as coisas e dizer, não, isso aqui tem uma origem histórica, isso aqui tem uma intenção ideológica, isso aqui esconde relações de dominação que a gente não concorda, né, que parte das pessoas não concordam com esse discurso, então ele não é universal, ele não é o único possível, porque tem pessoas que estão discordando dele. Se a gente voltar lá no exemplo que eu dei do vestido, a gente tem várias pessoas que vão chegar e dizer, não, por que que não pode usar um vestido? Né? Isso não é natural, nem sempre foi assim. Vai começar a explicar, né, da onde que veio isso e quais tipos de relação de dominação estão implícitas nesse ato de usar ou de não usar um vestido. Bom, e daí a gente tem os modos de operação da ideologia. No nosso capítulo aqui, análise de discurso para a crítica, ela dá uma explicação breve sobre cada um dos modos de operação e das estratégias de construção simbólica. Eu não vou passar isso agora, na verdade a gente vai ter uma aula sobre isso, mas eu trouxe aqui a ideia de modos de operação para dizer como que as formas como a ideologia opera, na verdade, são formas linguísticas. Então, através da legitimação, a gente justifica as coisas serem como são. Através da dissimulação, a gente esconde, né, o caráter ideológico delas.
Através da unificação, a gente trata todas as pessoas como iguais para mostrar como que essas regras particulares devem se aplicar a todas as pessoas. Na fragmentação, pelo contrário, a gente separa certo grupo de pessoas como não pertencente a esse grupo legítimo, né? E através da reificação, a gente tira o caráter pessoal das coisas, né? A gente tira o caráter de que as coisas são como são porque pessoas fizeram, né? E tudo isso vai se dar, esses modos de operação, eles vão se desdobrar nas estratégias de construção simbólica, que aí já são características linguísticas mesmo que você vai destrinchar na análise. Bom, isso aí foi bem por alto, né? Espero que eu tenha conseguido passar bem os conceitos principais, né? Que são esses quatro aí que eu passei. E na próxima aula a gente continua aí com a teoria mais fundamental da ADC. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de assinar o canal para ver as próximas aulas, ativar o sininho se vocês quiserem. E se gostou do vídeo também curta, compartilhe e fala para o pessoal que está tendo essas aulas aqui de análise de discurso. E muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou o Pacífico e até a próxima.